Imagine a seguinte cena: um homem, em pleno século XXI, olha nos olhos da própria esposa e exige que ela venda um órgão do corpo para bancar os caprichos da mãe dele. Parece roteiro de novela mexicana, não é? Mas essa história real, tão absurda quanto vergonhosa, mostra como o egoísmo e a manipulação podem destruir até o amor mais promissor. Boa noite, amigos ouvintes. Eu sou André Branco, e hoje no programa Laços de Sangue vamos mergulhar em um caso que vai deixar você indignado, e talvez repensando seus próprios limites. Preparados? Então acompanhem essa trajetória de ilusão, exploração e, finalmente, libertação. Tudo começou como um conto de fadas moderno. Svetlana, uma profissional bem-sucedida no ramo de vendas, conheceu Egor em um café perto do escritório. Ele, engenheiro de fábrica, falava de futuro com segurança, sonhava com família, era atencioso, flores, jantares, aquele romantismo que faz qualquer mulher acreditar no felizes para sempre. Em 3 meses de namoro, tudo parecia perfeito. As poucas menções à mãe eram vagas, quase tímidas. Ninguém poderia imaginar o furacão que estava por vir. Até que apareceu Olga Mikhailovna. Uma mulher imponente, de olhar crítico e postura de quem julga ter o mundo em dívida consigo. No primeiro encontro, analisou Svetlana de cima a baixo com um desdém velado, magra demais. Independente demais. O casamento foi simples, mas a sogra transformou a cerimônia em um espetáculo de descontentamento, suspiros, balançar de cabeça, uma máscara de pedra no rosto. Quando sugeriu que o casal alugasse um apartamento perto do seu modesto alojamento, Svetlana ainda acreditou que era por preocupação. Que ingenuidade! O primeiro sinal de alerta soou 1 mês depois. De repente, Olga começou a apresentar uma coleção de doenças: pressão alta, dores no coração, problemas nas articulações. Egor, como por mágica, se transformava em um menino assustado, correndo para comprar remédios, marcar consultas, atender cada capricho. A mulher, que trabalhava como faxineira no mesmo hospital onde fora enfermeira 20 anos antes, com um salário que, embora modesto, dava para viver, passou a reclamar de uma pobreza inventada. Vitamina cara aqui, casaco novo ali, exames misteriosos acolá. Sempre algo urgente. Sempre algo que faltava. Enquanto isso, a realidade financeira do casal era outra. Svetlana ganhava R$ 12.000 por mês e Egor, apenas R$ 3.000, sem perspectiva de aumento há anos. Eles não tinham conta conjunta, cada um administrava seu dinheiro, mas, aos poucos, as despesas comuns começaram a pesar apenas no bolso dela. Até que, 6 meses após o casamento, Olga anunciou sua incapacidade de trabalhar. Os médicos disseram que preciso de repouso, declarou, sem apresentar um único laudo concreto. Egor, é claro, correu atrás de atestados para conseguir uma aposentadoria por invalidez. Quando os médicos recusaram, afinal, não havia nada que a impedisse de trabalhar, a sogra simplesmente tirou licença médica, que virou mais licença, que virou férias sem salário. Foi então que começou o verdadeiro calvário. Primeiro, R$ 500 por mês. Não dá nem para os remédios, reclamava Olga. Depois, R$ 1.000, Egor doava 1/3 do seu salário e pressionava Svetlana a fazer o mesmo. Ela, relutante, topou contribuir com mais R$ 500. Mas a fome da sogra era insaciável. Remédios especiais que nunca acabavam. Dietas terapêuticas com produtos de grife. Roupas necessárias para uma mulher doente, que, pasmem, Svetlana flagrou rindo e fazendo compras em um shopping, com sacolas de lojas de luxo. Ao ser descoberta, Olga instantaneamente se encurvou, levou a mão à testa. Ah, minha cabeça, essa enxaqueca. Egor se recusava a enxergar a farsa. Mãe trabalhou a vida toda, merece descansar, repetia como um disco arranhado. Quando Svetlana ousou questionar, com 48 anos. Isso não é idade para se aposentar, ele fez beicinho por uma semana. A gota d'água veio quando Olga pediu demissão. Agora, oficialmente desempregada, passou a exigir um salário integral dos jovens. Egor chegou em casa com a notícia bombástica: temos que dar R$ 5.000 por mês para a mãe. 5.000, quase metade do que Svetlana ganhava. Metade do suor dela, dos sonhos do casal, das prestações que pagavam, das economias para um apartamento próprio. Mas Egor era irredutível: mãe precisa. Ponto final.
Ela engoliu seco, arrumou bicos nos fins de semana, cortou gastos, virou noites trabalhando. Enquanto isso, o marido, após andoar quase todo o seu salário, achava que havia cumprido sua parte, nem sequer cogitou arrumar um segundo emprego. Até que veio o golpe final. Um dia, Olga declarou que R$ 5.000 eram pouco. Quero viajar, me arrumar, aproveitar a vida. Ainda sou jovem, anunciou, como se os 48 anos a tornassem uma adolescente necessitada. Egor, é claro, correu para casa com a nova exigência, agora são R$ 7.000 por mês. 7.000. Mais da metade do salário de Svetlana. Metade da sua vida, do seu esforço, da sua dignidade, tudo para sustentar uma mulher sadia que simplesmente não queria trabalhar. Dessa vez, algo dentro dela se partiu. Ela tentou argumentar, isso é loucura. Estamos nos afundando para bancar os luxos de quem poderia muito bem se virar sozinha. Egor explodiu, você é egoísta. Não entende o sagrado dever de cuidar dos pais. Citou filmes, livros, exemplos de filhos que doavam tudo, como se doação fosse sinônimo de escravidão. Foi quando ele cruzou a linha do irreparável. Com os olhos injetados de uma fúria doentia, cuspiu as palavras que selariam o fim de tudo, faça o que for preciso. Venda um rim, vende o que tiver que vender, mas minha mãe será mantida. Nesse momento, Svetlana entendeu que não havia mais volta. Um homem capaz de exigir que a esposa mutile o próprio corpo para sustentar a preguiça alheia não merecia nem seu respeito, muito menos seu amor. Sem uma palavra, ela foi até o quarto, puxou a mala debaixo da cama e começou a guardar suas coisas. Egor, atordoado, tentou desculpas, promessas vazias, mas era tarde. Com voz firme, ela encerrou o capítulo, acabou. Quer sustentar sua mãe? Faça isso com o seu dinheiro. Eu estou indo embora, e não voltarei. E assim, com a dignidade como única bagagem, Svetlana recuperou algo muito mais valioso do que qualquer salário, a liberdade. Uma hora depois, Svetlana já estava no banco traseiro de um táxi, observando pela janela a cidade que agora lhe parecia mais leve. O celular vibrava a cada 15 minutos, Egor, desesperado, tentando reconquistar com palavras o que nunca soube valorizar com ações. Ela não atendeu nenhuma ligação. Não por ódio, mas por uma clareza cristalina. Algumas portas, uma vez fechadas, devem permanecer assim. E quando os toques finalmente cessaram, ela soube que ele havia entendido, não havia volta. O divórcio foi tão rápido quanto o casamento deveria ter sido breve. Sem bens a dividir, sem filhos para complicar, sem ressentimentos a alimentar. Egor nem sequer tentou discutir termos ou reclamar justiça. Apareceu no cartório com olheiras fundas e o peso de uma verdade que só agora o esmagava. Sustentar a mãe com 30.000 rublos por mês era uma missão impossível sem o salário de Svetlana. A ironia! Ele havia trocado uma mulher que bancava seus caprichos por uma realidade que nem seu próprio orgulho conseguia disfarçar. Os primeiros meses foram um sopro de ar puro. Svetlana alugou um apartamento pequeno, mas seu. Começou a guardar dinheiro pela primeira vez na vida. Matriculou-se em um curso de inglês, não por obrigação, mas por prazer, o luxo de investir em si mesma. A ausência dos pedidos constantes por ajuda para Olga Mikhailovna era quase um silêncio sagrado. Ela acordava sem a sensação de que seu suor pagava contas alheias. Pela primeira vez em anos, respirava. Egor, é claro, tentou voltar-as. Jurou que havia mudado, que agora ele colocaria limites na mãe. Svetlana ouviu com um sorriso triste. Homens como ele não mudam por arrependimento, mudam quando a vida os força a engolir as consequências de suas escolhas. Se aos 30 anos ele era capaz de exigir que a esposa vendesse partes do próprio corpo para sustentar os caprichos de uma mulher saudável, o que faria aos 40? Aos 50? Alguns padrões são tatuados na alma. 6 meses depois, uma amiga lhe contou as novidades. Olga Mikhailovna havia se mudado para a minúscula Khrushchevka de Egor. O sonho de ter a nora como caixa eletrônico havia virado pesadelo quando a realidade bateu à porta. 30.000 rublos não pagavam aluguel decente nem as exigências de uma mulher acostumada a 70.000. Os vizinhos relatavam gritos constantes. Olga, antes rainha de um apartamento pago por Svetlana, agora dividia um espaço apertado com o filho, onde cada rublo gasto em comida era uma afronta.
Ela xingava, exigia, ameaçava, mas Egor não tinha mais para onde correr. Trabalhava horas extras, aceitava bicos mal remunerados, enquanto a mãe reclamava que ele a falhava como homem por não lhe dar o padrão que ela merecia. A maior ironia? Olga, que tanto lutou para ser mantida, descobriu que a independência que tanto desejava era, na verdade, uma prisão. Trocar um apartamento próprio e 70 mil por um canto de quarto e migalhas foi um golpe do qual seu ego nunca se recuperaria. Ela até tentou arrumar emprego, mas 3 anos de ociosidade a tornaram insuportável para qualquer chefe. Acostumada a dar ordens, não sabia obedecer. E pior, qualquer salário que conseguisse seria uma fração do que extorquia do filho. Então desistiu. Afinal, para que trabalhar se Egor devia sustentá-la? Enquanto isso, Svetlana conheceu Dmitri. Divorciado, com uma filha adulta que vivia por conta própria, ele era o oposto de tudo que ela havia suportado. Sua mãe falecera anos antes, e ele nunca usou isso como desculpa para a dependência. Pelo contrário, Dmitri acreditava que ajudar os pais era um ato de amor quando eles realmente precisavam. Uma mãe saudável que se recusa a trabalhar? Isso não era necessidade, era parasitismo. Ele ouvia as histórias dela com uma mistura de incredulidade e revolta. Como um homem adulto pode pedir isso à esposa? Questionava, enquanto Svetlana se surpreendia ao descobrir que relações podiam ser construídas sobre respeito, não sobre chantagem. 2 anos depois, eles se casaram. Não por conveniência, mas por escolha. Planejava viagens, economizavam juntos, apoiavam-se. Dmitri ganhava bem, mas nunca colocou as expectativas alheias acima do bem-estar deles. Se Svetlana quisesse ajudar um familiar, seria uma decisão delas, não uma obrigação imposta por culpa. Egor, por sua vez, desistiu de procurar outra esposa. Ninguém queria herdar uma sogra tirânica e um homem que já provara ser mais filho do que parceiro. As mulheres que conhecia desapareciam assim que descobriam a verdade: ele não era um marido, era um refém. Olga, por fim, aceitou seu destino. Não por gratidão, mas por falta de opções. Viviam em um ciclo de brigas e tréguas forçadas, presas na mesma armadilha que ela mesma ajudara a criar. Às vezes, eles se cruzavam na cidade. Svetlana, de braços dados com Dmitri, planejando um futuro. Egor, com olheiras mais fundas e um sorriso amargo. Ele sabia que havia queimado sua própria vida no altar dos caprichos alheios. Mas era tarde para arrependimentos. Svetlana nunca celebrou sua ruína. Apenas agradecia, todos os dias, por ter tido a coragem de escolher a si mesma. Egor conseguiu o que tanto queria, a mãe só para ele. Só não contava que, sem uma esposa para explorar, sustentar Olga seria um fardo solitário e que a dedicação a que tanto pregava se transformaria em uma sentença sem fim. A vida, afinal, tem um jeito cruel de nos dar exatamente aquilo que merecemos. Não sempre o que desejamos.